Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Então, novamente, vamos hoje ler mais um trecho que fala sobre a divina vontade, do que Jesus comunicou a Luísa Picarreta. Vamos ler juntos, então, o trecho do dia 18 de julho de 1917. A alma que vive na vontade divina vive em Jesus e às suas custas. Continuando em meu estado habitual, tentei me derramar completamente na santa vontade de Jesus e orei para que Ele derramasse tudo em mim, para não me sentir mais. Mas Jesus veio e me disse: minha filha, quando a alma vive da minha vontade e tudo o que ela faz na minha vontade, sinto isso em todos os lugares, sinto isso em minha mente. Os pensamentos dela fluem para os meus. E à medida que passo a vida da inteligência nas criaturas, ela se espalha comigo nas mentes das criaturas. E quando ela me vê ofender, a alma vê alguém ofendê-lo, sente minha dor. Eu sinto isso no meu coração. Na verdade, eu sinto um coração no coração. E quando meu amor se derrama em criaturas, ela se derrama comigo e ama comigo. E se eu não sou amado, ela me ama por todos, para me retribuir em amor e me consolar. Nos meus desejos, sinto o desejo da alma que vive da minha vontade. Nas obras, sinto a dela em tudo, para que ela possa dizer que vive em mim às minhas custas. E Luísa diz: e eu, meu amor, você faz tudo sozinho, e não precisa da criatura. Então por que você ama tanto que a criatura vive na sua vontade? E Jesus: é claro que não preciso de nada e faço tudo desde eu mesmo, mas o amor, por ter vida, quer sua saída. Suponha que um sol que não precise de luz seja suficiente para si e para os outros, mas também, sendo outras pequenas luzes, apesar de não precisar, ele os quer como empresa, para desabafar e ampliar as pequenas luzes. Que mal as pequenas luzes não fariam se elas recusassem? Ah, minha filha, a vontade quando sozinha, sempre estéril, o amor isolado definha e morre. E amo tanto a criatura que quero uni-la à minha vontade, para torná-la frutífera, para dar-lhe uma vida de amor. E encontro minha saída, porque apenas para me desabafar, criei a criatura, não para mais nada. E, portanto, esse é todo o meu compromisso. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, está no volume 12, esse trecho. Então, meus irmãos, é muito lindo. É muito lindo tudo que Jesus disse. Ontem a gente conversou. Quem não viu o vídeo de ontem não vai entender nada esse, tá? Então, assim, ouça o vídeo da fusão que eu fiz ontem, né, no dia 3/2/2020, para você poder entender a continuação do que nós estamos conversando. Porque se eu for parar para a gente ficar voltando, explicando tudo de novo, fica difícil a gente entrar, né, no progresso. Então, a gente vai sempre estar avisando as pessoas para que elas voltem e ouçam, né, os vídeos anteriores do nosso canal. Então, o vídeo anterior de ontem, tá? Fusão. Então, vamos lá. Nesse trecho, o que eu entendo? O título já diz: a alma que vive na vontade divina vive em Jesus. Então, ontem eu falei claramente, né, sobre isso, que Jesus, ele utiliza da vida humana, né, física, da pessoa que está hoje viva na Terra. Então, a alma que vive na vontade divina vive em Jesus e às suas custas. Então, Jesus quer a criatura para ele, né? Ele faz uma proposta irrecusável para qualquer ser vivo, tá? Irrecusável mesmo, porque a divina vontade, como ele mesmo disse, e eu repito, a pessoa vive uma santidade imediata, não tem purgatório, ela vai direto para o céu e ainda vai ficar num dos lugares mais poderosos no céu, porque lá no céu tem essa coisa de hierarquia. Então, vai ter mais luzes do que muitas outras almas têm, né?
Então a promessa já é grandiosíssima, a alma já não perde absolutamente nada, muito pelo contrário, ela ganha tudo. Então isso já é interessante. Aí vamos lá, ela vive em Jesus e Jesus vive nela, porque essa é a proposta dele viver a vida da alma que se entregou à divina vontade. Ela se abstém, ela se entrega, ela vive a sua vontade unida à dele, mas ela perde a dela. A vontade dela não existe mais. Se ele quiser fazer a vontade dela, aí é uma graça, é um desfrute. Mas se ele não quiser, se ele permitir flagelos, permitir castigos, permitir penas, ela vai passar pelas penas por amor a Jesus, por amor a ele, como ele fazia na sua humanidade, quando ele estava na Terra. Então, ele também passava situações que, na natureza humana dele, ele também não queria passar. Mas ele se resignava. O que ele quer dizer? Se conformava, aceitava de todo o coração para fazer a vontade do Pai, agradar o Pai. Então, vamos lá. E ela vive em Jesus e às suas custas. Então, Jesus mantém essa alma. Jesus, ele assume a vida dessa pessoa e faz por ela todas as coisas. Ela se torna propriedade, de verdade dele. Então é muito interessante, tem muitos frutos disso aí. Então vamos entender o que ele quer dizer aqui, para a gente poder compreender um pouco mais sobre a divina vontade. Continuando em meu estado habitual, que é sempre o que a Luísa diz, que tá numa cama, não pode ser a cama. Então continuando no meu estado habitual, tentei me derramar, como ontem a gente falou em derramar, hoje continuamos. Tentei me derramar completamente na santa vontade de Jesus e orei para que ele derramasse tudo em mim, para não me sentir mais, para ela não se sentir mais ela mesma. Mas Jesus veio e me disse: minha filha, quando a alma vive da minha vontade, ela vive da minha vontade. Então está dizendo, a alma vive da vontade de Deus, não vive mais da vontade dela. Então, quando a alma vive da minha vontade, e tudo que ela faz na minha vontade, eu sinto isso em todos os lugares. Sinto isso na minha mente. Os pensamentos da alma fluem para os meus pensamentos. À medida que passo a vida na inteligência delas, elas se espalham comigo nas mentes das criaturas. E quando ela me vê alguém ofender-me, ela sente a minha dor. Então, a pessoa que vive na divina vontade, ela sente um amor muito grande por Jesus. E ela começa a se incomodar, de sentir Jesus sendo ofendido, sendo magoado, sendo desfeito. Mas ela não sente revolta, ela sente dor, junto com a dor de Jesus. E essa dor nem sempre é sensível, assim, para você chorar o tempo todo, não. É uma amargura, constante, que a pessoa vai sentindo e ela vai percebendo que aquela amargura não é dela, que é de Jesus. Quando ela vê uma notícia ruim, quando ela vê uma situação, ela não consegue se conformar mais com o pecado. Ela não consegue entender porque as pessoas fazem o pecado, cometem o pecado, porque ela já renunciou ao pecado e ela quer, ela começa a viver, a perceber que Jesus começa a pensar nela, que os pensamentos dela não são mais os mesmos de antes. Então, a pessoa que começa a viver nesse departamento da divina vontade, ela é mudada pouco a pouco, transformada pouco a pouco. E eu falo isso porque eu vivo assim, continuamente. Eu não me reconheço mais. Os meus pensamentos são totalmente diferentes do que era antes. Eu consigo renunciar claramente a muitas coisas que eu fazia antes. Assim, muita facilidade. Eu não consigo entender por que as outras pessoas não conseguem. Então é interessante isso. Isso dói no meu coração ver elas escravizadas. Então é como se eu fosse Jesus, porque Jesus pensava dessa forma. Jesus também sentia isso, ele ficava confundido com as criaturas. Ele mesmo disse hoje no livro que eu estava lendo, A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 8, ele falou: eu fico confundido pelas criaturas, porque não dá para entender, porque elas, fazem isso, são tão ingratas, são tão, estéreis, como ele disse.
Sinto isso em todos os lugares, sinto na minha mente, os pensamentos dela fluem para os meus pensamentos, à medida que passo da inteligência delas, elas se espalham comigo nas mentes das outras criaturas. Isso é um milagre, é uma coisa, né, que a gente não entende como funciona, mas ela começa a sentir-se ofendida também pelas coisas ruins que as pessoas fazem, né? Ela sente a dor de Jesus e ele sente isso no coração dele. Na verdade, eu sinto um coração no coração. Então, ele sente o coração da criatura no coração dele. Então, se funde. E quando o meu amor se derrama em criaturas, se derrama comigo e ama comigo. Então, quando essa pessoa ama alguém, ela ama em Deus, né? E se eu não sou amado, ela me ama por todos. Então, se ele não é amado pelas outras pessoas, essa alma ama ele por todas as outras e pede perdão, vai pedindo perdão, Senhor, que perdoa, né? Eu te adoro, eu te amo, né? Eu te honro, mas os outros não, mas que eu seja, né, nesse momento unida à tua vontade o suficiente para te amar, para te consolar por elas, né? Perdoa-as, perdoe elas, né? Como ele fazia na sua humanidade, nós fazemos também. Nos meus desejos, sinto o desejo da alma que vive na minha vontade. Nas obras, sinto a dela em tudo, para que ela possa dizer que vive em mim às minhas custas. Então, é isso. A gente vivendo às custas de Jesus, né? Sentindo o desejo de Jesus em nós, né? O mover de Jesus em nós. Isso é real, é contínuo, é constante. Uma pessoa que vive na divina vontade e vai aprofundando dia após dia, sem parar, essa pessoa não consegue voltar atrás mais. Eu falo por mim, não consegue mais deixar Jesus por nada. Jesus a persegue nos pensamentos, Jesus a persegue no coração, persegue em todos os lugares. Ela não consegue andar para trás, ela só consegue ver o horizonte onde está Jesus. E a alma adoece sem Jesus, adoece sem Jesus. Então é muito difícil ficar sem essa vida na divina vontade. A pessoa que começou, ela não para nunca mais. E a Luísa diz: meu amor, mas você faz tudo sozinho, não precisa da criatura. Por que você ama tanto que a criatura vive na sua vontade? E Jesus: é claro que eu não preciso de nada e faço tudo, eu mesmo. Mas o amor por ter vida quer sua saída. Então aqui é interessante que Jesus ele explica por que ele criou a cada ser humano. Por que ele nos criou? Aqui ele está explicando por que ele nos criou. Então, suponha aqui um sol, imagina Deus um sol. Não precisa de luz nenhuma. Já é suficiente para si mesmo e para os outros. Mas também, vendo as outras pequenas luzes, apesar de não precisar, ele as quer como parte dele, para desabafar e ampliar as pequenas luzes, para dar mais vida a elas. Que mal elas vão fazer se recusar? Ah, minha filha, a vontade, quando sozinha, é sempre estéril. Isso ele diz até sobre a vontade dele também. Porque ele sozinho também se sente isolado. Apesar de que ele não define e morre. Poderia ter, de repente, né? Mas ele não é estéril. O amor isolado definha e morre. Ele sendo amor, ele não se isolou. Por isso que ele ama tanto a criatura, que quer uni-la à vontade dele, para torná-la frutífera, para dar-lhe uma vida de amor. E encontro minha saída. Então ele tem também ele recebe alguma coisa, ele encontra uma saída, porque apenas para me desabafar, apenas para ele desabafar, foi apenas para me desabafar que eu criei a criatura, não para mais nada. E portanto, esse é todo o meu compromisso. Então ele nos criou para desabafar. Porque ele mesmo disse: o amor isolado definha e morre. E eu não consigo imaginar o amor de Deus morrendo. Eu não consigo imaginar Deus morrendo. Ele que é amor. E ele está dizendo: o amor isolado define e morre. Se ele é amor, ele surgiu disso. Ele surgiu. Ele é esse amor, né? Essa energia poderosíssima. Que é um sol que basta a si mesmo e não precisa de nada. Por si mesmo consegue viver. Mas para desabafar esse amor, para ele poder doar esse amor, para ele poder fazer frutos desse amor, ele criou cada um de nós.
Não para mais nada, por isso que é amor, por isso que foi salvo. Nós fomos salvos por causa do amor. Por isso que nós hoje vivemos, respiramos, agimos, fazemos tudo por amor. Por isso que a terra se mantém ainda até hoje, apesar de tanto sofrimento que nós fornecemos a ela, ela vive por amor. Deus a mantém por amor, de graça. Não ganha absolutamente nada. E o pouco amor que ele recebe, né, é muito pouco. Ele ainda faz ele mesmo multiplicar esse amor através da divina vontade, né? Por meio do seu Filho Jesus Cristo, que desceu do céu, amou, porque Jesus, ao descer no céu, ele amou o Pai. Ele foi o verdadeiro amor que amou de volta. É impressionante como Deus deu vida a Jesus, o seu Filho, né? Para esse Filho amá-lo de volta. Foi isso que aconteceu. E para amar a Deus de volta, ele salva as criaturas que são chamadas a amá-lo também. Então é muito lindo, não tem o que dizer. Mas há quem possa também, porque passa na cabeça da gente, que Deus é esse? É um Deus doido, não é um Deus maluco, mas maluco de amor. Como que pode? Ele é uma pessoa que pode fazer o que ele quiser, basta-se a si mesmo. Ele criou um monte de gente que não quer saber dele. Ele não destrói essas pessoas. Ele deixa essas pessoas viverem, dá a liberdade para elas fazerem o que quiser da vida. E ele, né, quer de volta essas pessoas. Ele quer de volta por amor, somente por amor. Dele mesmo, que veio para a terra e viveu aqui para amá-lo de volta. E para nos ensinar como viver e amá-lo de volta também. A nos ensinar a ser filhos desse Pai que nos criou com tanto amor. E aí, ele diz para nós: você não me ama? Você prefere se amar apenas a si mesmo? Então você vai se amar à vontade enquanto você estiver aqui na terra. Vai dizer não para mim e vai ser destruído como você mesmo quis. Porque você acha que eu não existo, ou que eu não ligo para você, ou que eu sou egoísta e que eu não me importo com você. Então você mesmo, por si mesmo, vai se jogar no inferno, no lixo. Né? Uma vez eu fiz um áudio onde simplesmente, né, eu falei para as pessoas: você se joga fora. Né? Imagina, você olha para a sua vida e se joga fora, né? Se joga fora. Olha para sua vida e vê tudo que você viveu, as escolhas que você fez. Você se arrepende delas e depois procura um abismo, uma lata de lixo grande, que é um abismo, um buraco negro, seja onde for, e se joga lá. É isso que acontece com quem vai para o inferno. E odeia o Pai, odeia o Criador por ter te criado e te dado essa vida que você viveu na terra. Às vezes você olha para sua vida, uma vida foi miserável. Eu nasci nessa terra sem perna, nasci sem algum órgão, nasci deformado, alguma coisa aconteceu comigo, nasci de sem poder andar, ou nasci e acabei perdendo a visão, ou nasci cego, ou nasci surdo, ou nasci de alguma forma que, né, não fui feliz. Reclamei de tudo. Desde o começo da minha vida. Não amei a minha vida. Não tive encontro com esse Deus amor. Não quis saber dele. Ouvi falar que ele morreu na cruz. Um homem morreu na cruz para me salvar. Pra quê? Salvar do quê? Sendo que eu estou nessa vida miserável. Então, é muito fácil para uma pessoa sentir pena de si mesma, se vitimizar neste mundo e olhar para Deus e virar as costas para Ele e ainda colocar a culpa nele por tudo que ela passou de ruim nesta terra.
E aí muitas pessoas me perguntam: que Deus é esse? Que Deus é esse? Por que Ele criou o mundo e permitiu a maldade? Que permitiu a violência? E aí eu falo pra você, meu irmão, minha irmã, Deus não tem culpa de nada disso. Nada. Ele não tem culpa de nada disso. Infelizmente, nós temos no nosso corpo, nós temos tudo que Ele deu pra gente. Alimentação. E nós nos corrompemos. Nós comemos do jeito que a gente quer, o que a gente quer. Nós temos situações em que nós, ou o governo, né, os homens em si, né, contaminam a natureza, os alimentos com agrotóxicos. Em todo lugar, na água, tem metais, tem venenos que nos envenenam. O próprio pecado, a maldade que tem dentro do nosso coração, o egoísmo que nós temos, o amor próprio desordenado, a violência e tantas outras coisas, fruto do pecado, da nossa vontade humana, que destrói tudo. Isso é culpado. O pecado é culpado. O pecado que entrou na terra, que é essa liberdade da gente fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. E a gente, muitas pessoas ainda, a violência. Pai que estupra a filha, irmão que estupra a irmã. Aí tem toda uma desordem dos cromossomos, dos genes, numa ordem que Deus estabeleceu perfeita para ser seguida na lei dele, do jeito certo. E as pessoas corrompem tudo. E aí deriva monstros, Deus me perdoe dizer, mas deriva situações diversas, consequências, doenças, deformações, drogas, pessoas que durante a gravidez, ou então o pai fumou e bebeu por muitos anos, se drogou por muitos anos, comeu alimentos contaminados e tanto mais, deriva resultados, consequências do quê? Da vontade humana, da nossa liberdade, do livre-arbítrio, e que Deus deixou você viver à vontade. Ele não questiona você. Você tem a sua escolha, e Ele ainda é tão bom que Ele espera que você um dia caia em si e pare para pensar, como um dia eu fiz. A minha vida tá indo pro beleléu, tá indo pro um brejo. Eu não quero. Dá para ser melhor, dá para viver diferente. Eu já ouvi falar de Jesus, já ouvi falar de Deus, eu cresci na igreja. Quantas coisas eu quis viver com Deus. E eu sei que tem santos que viveram isso. Eu quero viver essa vida que vai me dar o resultado de uma vida melhor depois. E eu acredito na vida eterna. Eu acredito no céu. Sei que aqui não é o céu. Que o céu pode começar aqui, agora na divina vontade, mas que aqui não é o céu. O céu é depois que eu morrer. Mas quem vive na divina vontade, é difícil você pensar assim, começa a viver o céu aqui. Porque tem uma intimidade com Deus contínua. Começa a experimentar sentimentos divinos. Começa a sentir a ação da graça constante em si. À medida que vai dando a sua vontade para Deus e aceitando as consequências das escolhas que você viveu, e Jesus aos poucos vai te moldando, vai te curando, vai transformando tudo isso e fazendo você uma nova criatura. E a pessoa que vive na divina vontade, ela é curada até na raiz. Pecados de geração, curadas no mais profundo. Essa pessoa pode estar na cadeira de rodas derivada de uma deformação física, onde ela viveu a vida inteira triste por causa daquilo. Mas ela começa a viver acima dessa realidade. É espiritual. O seu espírito começa a transcender numa paz e numa felicidade sem
igual na terra, aonde ela se torna uma morada divina. E se Deus quiser curá-la para que ela possa ensinar outras pessoas a viver isso, amém. Se Deus quiser levá-la antes ao céu, amém. Será direto, não terá purgatório. Aí você me pergunta, mas nós que vivemos sofrendo aqui na terra, pobres, é justo a gente ir para o purgatório ainda? Essa pessoa que está, numa situação de sofrimento contínuo desde quando nasceu, já nasceu lá com um problema terrível, de uma deformação física, sempre foi maltratada, sempre foi preconceito, sofreu tanta coisa, e essa pessoa ainda vai sofrer se ela morrer no purgatório? Que absurdo, você não acha injusto? Se ela já pagou um purgatório na terra? Irmão, minha irmã, só vai para o céu quem ama a Deus. Não importa se a pessoa viveu na pobreza, não importa se a pessoa viveu na penúria, se ela já viveu sofrendo a vida inteira na terra, se ela não amar a Deus de volta, não tem céu. Ela viveu no inferno e vai continuar lá depois. Tem que ter um compromisso, um reconhecimento, uma volta dos sentimentos, dos pensamentos, do seu desejo, da sua fé em Deus. É difícil. Mas o interessante é que quem vive na divina vontade ama a Deus e pede a conversão dos outros, a salvação das outras pessoas. E nessa salvação que ela pede das outras almas, está incluída a alma de muita gente que está no pecado. Que essa pessoa que ama a Deus está aplacando e reparando as injustiças, as ofensas causadas por muitas pessoas que vivem essa situação. Então, meu irmão, é muita coisa pra gente ler, mas a gente vai chegar lá, amém? E aí ele fala aqui: é claro que eu não preciso de nada e faço tudo desde eu mesmo, mas o amor por ter vida quer sua saída. Suponha que um sol que não precise de luz seja suficiente para si e para os outros, mas também sendo outras pequenas luzes, apesar de não precisar, ele as quer como empresa, para desabafar e ampliar essas pequenas luzes. E que mal as pequenas luzes não fariam se recusasse. Então você, que é uma pequena luz, se tem essa proposta de viver uma vida renovada, você não gostaria de viver? Ai, mas eu não vivo. Eu só vivo. É um caos a minha vida. Eu sou doença. É só dor desde que eu nasci. Eu não consigo nem pensar em outra coisa. Então, meu irmão, minha irmã, ame a Deus. Ame a Deus de volta. Ah, minha filha, ele diz, a vontade quando sozinha é sempre estéril. Então, você tem vontade, e a sua vontade sozinha é estéril. Quantos dias você vai viver na terra nessa esterilidade? O amor isolado definha e morre. Todos nós somos amor junto com Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Se você prefere viver o ódio, a raiva, o ressentimento, até mesmo contra Deus, se você pensa em Deus e você sabe que Ele é o teu Criador e você começa a imaginar, eu fui criado por Ele, por que Ele me criou assim? Por que Ele me criou feio? Por que Ele me criou deformado? Por que Ele me criou, tão pobre? Então, gente, tem muitas consequências dos nossos questionamentos, dos nossos pensamentos maus. E o inimigo, ele adora aproveitar esses sentimentos que você tem negativos e alimentar isso e dizer pra você, Deus te criou? Ele te odeia. Se Ele te amasse, Ele não tinha criado você assim. Então é muito complicado você dar atenção para o que o inimigo diz. E vivendo na divina vontade, o inimigo não tem nenhum poder sobre você. E Jesus diz, amo tanto a criatura que quero uni-la à minha vontade, para torná-la frutífera, para dar-lhe uma vida de amor, e encontro minha saída, porque apenas para me desabafar eu criei a criatura, não para mais nada, e portanto esse é todo o meu compromisso. Então, meu irmão, minha irmã, vamos tentar abrir o nosso coração para Deus. Se você conhece uma pessoa que ela não é feliz, ela não sorri, e você acha que ela precisava ouvir essas palavras, manda para ela. Manda o conteúdo desse material para ela ouvir. Uma pessoa que
nasceu e foi, né, violentado pelo pai desde pequena, ou pelo tio, por qualquer pessoa, e que fica com muita dó de si mesma, fica porque tá traumatizada. E aí você acha que essa pessoa, né, ela acha que não tem vida, que daí ela casou com o primeiro homem que encontrou, e tantas outras situações para poder sair de casa, poder se libertar, e daí não é feliz. Tem tanta gente nesse mundo que fez escolhas terríveis e ela fala, nossa, mas por quê? Por que eu tenho, né, que eu não posso mudar de escolha? Por que Deus não permite que as minhas escolhas sejam novas escolhas mudadas? Muita gente está tentando ser feliz aqui na Terra a qualquer custo. Então, tá com um homem, separa e vai para outro. E essa pessoa vê que não adianta fazer isso. Não adianta. A felicidade não é em criaturas humanas, a felicidade é maior do que a gente imagina. É em Deus. Mas aí você me fala, mas se eu tenho um marido que me violenta, que bebe, que não adianta ficar com ele. Eu tive que separar. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que foi difícil, mas mesmo assim Jesus te perdoa. Se até hoje você fez escolhas erradas, não importa. Fala para Jesus, eu tive escolhas erradas, né? A minha vida foi pro brejo, eu cansei de sofrer, cansei de decepção. Eu vou dar uma chance, e dê essa chance para Deus. Dê essa chance, não importa o que você tenha que passar, dê essa oportunidade para Deus. Através da divina vontade, você não vai se arrepender. Ele vai responder as suas perguntas, todas, meu irmão, todas, as dúvidas que você tiver no seu coração. E aí, para você que ouviu esse áudio até agora, se você tem raiva de Deus, se você tem algum sentimento contra Deus, é agora a hora de você pedir perdão, de você tentar encontrar o Deus verdadeiro, e não aquele que o inimigo apresentou para você. Porque o inimigo, ele fala na sua mente. Infelizmente, ele vem no seu ouvido mesmo, invisível, você não vê. E ele fala na sua cabeça. E ele faz a caveira de Deus para você. E aí você fica com esse ódio constante contra Deus. E esse sentimento vai te levar para o inferno. Não tem o que fazer. Ah, mas não é Deus que te condena. Não é Deus, não. É você que escolhe virar as costas. Você que escolhe não odiar a Deus. A culpá-lo pelas suas infelicidades. E a culpa não é de Deus. Ai, mas aí a culpa é da minha mãe. A culpa é do meu pai que comeu, que trocou. E eu paguei o preço. Eu não fiz nada de errado. Por que eu pago o preço disso tudo? Aí Jesus, ele fala no livro da vida íntima dele. Eu passei por tudo antes de você. Não tem nada que você fale que passou nesta terra, que eu não tenha passado de alguma forma para suprir a sua dor, para provar para você que eu te amo. Jesus, ele diz isso agora para você. Pode olhar a minha vida. A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo é um livro que ele mesmo conta a vida dele íntima. Ele não teve vida. Foram 33 anos de penúria, de sofrimento, de todos os tipos. Ah, mas ele tinha braço, ele tinha perna, ele tinha cabeça, ele tinha vista, ele tinha um cabelo bonito, ele tinha uma barba bonita. Será? Ele multiplicava os pães, os anjos vinham alimentá-lo. E eu não tenho nada disso. Será? Quem garante que você não tenha tudo isso que Jesus teve também? Porque se ele prometeu, ele cumpre. Mas ele deixou bem claro no livro. Só recebe as graças do meu Pai, as que eu pedi para ele, aqueles que são bons para o meu Pai. Aqueles que, sentem amor pelo meu Pai. Pedem, se humilham, se arrependem dos seus pecados. O Pai não tem obrigação de dar para quem odeia ele. Para quem só sabe amaldiçoar ele de volta. Por isso que muitos aqui na Terra só pioram a vida. Já nasce numa condição difícil e continua piorando cada vez mais. E a culpa é de Deus? Simplesmente Deus, ele deu a vida e ele queria dar mais. A pessoa é que fechou-se. Viveu no amor próprio. Definhou
porque não amou. Então, a gente vai parando por aqui, porque os barulhos, né, estão atrapalhando. Mas eu espero que a gente possa ter entendido um pouquinho mais, essa conversa possa, né, parar um pouco pra gente pensar, né. Vai lendo o livro da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, que tá nesse canal, e você vai abrir o coração e vai compreender muitas coisas, amém? E a gente vai continuar conversando sobre esses assuntos pesados também. Não é só amor, não. Não é só vida na divina vontade, paz, felicidade e tal. Não, a gente vai falar das coisas difíceis também, as perguntas que a gente tem, que Jesus quer responder, né? E a divina vontade responde todas, amém? Jesus, eu confio em vós, serva de Deus. Luísa Picarreta, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Fiat.